E aí, pessoas, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao VartroyTech. Simbora para mais um episódio focado aí no usuário que está querendo sair do Windows ou até mesmo do macOS e vir para o Linux. Eu vou focar hoje no Plasma Desktop, especificamente no Plasma, meio que independente da distro, tá? Pretendo ser bem breve aqui também, quero que esse episódio não se prolongue tanto. Eu sempre falo isso, mas tá difícil de cumprir. Enfim, se você já é um cara que está... cara, eu digo homem ou mulher, tá? Eu uso cara porque, sei lá por quê. Mas se você já é uma pessoa que está aí utilizando o Linux há bastante tempo, pode até ser que você não concorde comigo, tá? Mas a ideia aqui não é você concordar ou não. A ideia aqui é explicar um pouquinho por que o Plasma pode ser uma boa opção para o cara que tá, para a pessoa que está vindo do Windows ou até mesmo do Mac para o Linux, apesar de que talvez a pessoa que estiver vindo do Mac para o Linux, existem outras interfaces que podem deixar essas pessoas mais confortáveis com aquilo que elas já usavam. Do Mac para o Linux, talvez o Plasma não seja a melhor opção, a não ser que essa pessoa queira mudar completamente o workflow, queira ter outro tipo de ambiente de trabalho, que é bem diferente daquele que ela já estava acostumado ali no Mac. Tá? Apesar de você conseguir customizar o Plasma e deixar ele funcionando da mesma forma, a gente está falando de pessoas que estão vindo para cá agora, estão caindo assim de paraquedas e precisam de alguma coisa para usar, e dali para frente talvez elas aumentem o seu conhecimento, experimentem outras coisas. Tá? Então não é uma pessoa que já tem o conhecimento de como as coisas funcionam aqui. E eu sempre sugiro, né, antes da gente falar mais um pouquinho sobre o Plasma, que você jogue isso num pendrive, utilize um pendrive para testar, para fazer o boot na tua máquina e testar esse ambiente ou essa distro que você está querendo utilizar. Por que não via máquina virtual? Porque você nunca vai ter o mesmo resultado, o mesmo desempenho. Você não vai conseguir sentir de fato como aquela distribuição, como aquela interface está rodando na tua máquina. Então é muito importante que você jogue isso num pendrive e teste. Tá? Não faça isso via máquina virtual não, porque não é a mesma experiência. Beleza? Bom, por que o Plasma? Porque, na minha opinião hoje, é o que você tem de mais moderno e de mais poderoso no Linux, seguindo esse mesmo workflow, vamos colocar assim, workflow Windows, para você que está vindo do Windows para cá. Você não terá grandes dificuldades em termos de como o desktop funciona com essa interface gráfica. Aliás, interface gráfica, o que é isso? É a distribuição? Não é. Tá? Você tem distribuições e para cada distribuição você pode ter N interface gráfica. E as interfaces gráficas são o Plasma, o GNOME, o XFCE, o LXQT. Cara, você tem um monte, o Mate, o Cinnamon. Então, assim, existem muitas interfaces gráficas hoje disponíveis no mundo Linux e cada uma delas tem algumas particularidades. Tem alguns defeitos, algumas particularidades interessantes, ou seja, pontos positivos e pontos negativos. E aí cabe a você avaliar qual delas se encaixa melhor naquilo que você está esperando. Tá? Eu hoje sou um utilizador do Plasma e digo que, né, preferência pessoal, é o que a gente tem de mais moderno no Linux, de mais maduro no Linux e que vai te trazer o melhor desempenho e tudo mais. Mas isso não é uma verdade em todos os hardwares. A gente tem relatos aqui no canal de pessoas que simplesmente não conseguem utilizar por vários bugs que acontecem. É difícil de eu afirmar o que são esses bugs, se de fato tem alguma relação com a interface gráfica, com a distro, com o que a pessoa está fazendo. É meio que uma caixa preta, são relatos que nem sempre são tão precisos. Isso para todos os ambientes, tá? Para todas as distros, todos os ambientes. Então, assim, apesar de eu fazer essa colocação, dizer que eu acho que é o que a gente tem de melhor hoje em termos de interface gráfica para Linux, pode não ser a mesma. Isso pode não ser uma verdade para você.
Tá? Até porque talvez você ache essa interface muito complexa, ou você não goste do visual dela, ou o workflow, apesar de ser muito próximo do que a gente tem no Windows, não é o que você procura. De repente é o Cinnamon, de repente é o XFCE, de repente é o Mate. Então assim, isso daqui é só uma opinião pessoal, né? Com base aí na minha vivência de Linux e também com base na experiência que eu tive ao longo desses últimos anos implementando isso para clientes. Porque no final das contas, eu não diria que 100% dos meus clientes hoje estão utilizando o Plasma, mas 95 a 98% estão utilizando o Plasma. Ele só não está implementado em alguns hardwares que de fato aquilo não funcionou. Não funcionou por limitação do hardware e por outras limitações um pouquinho mais complicadas. Não cabe eu ficar vindo aqui e abordando tudo isso daí. Mas eu cheguei à conclusão que, para a grande maioria, como foi dito aqui agora, 95, 98% dos clientes, o Plasma foi a interface que eles mais se adaptaram, tá? Que acabou não trazendo reclamações e que tá lá, tá rodando e as pessoas não chegam até mim mais para dizer, tá então, tal coisa, não sei como fazer, como que funciona, não sei o que lá. É evidente que assim, essas pessoas não são usuários avançados, elas não estão tentando fazer coisas mirabolantes no sistema, e com certeza elas teriam dúvidas. E também isso foi instalado, configurado e entregue para eles. Talvez uma pessoa que está caindo hoje no Linux tenha uma pequena dificuldade em customizar o ambiente para deixá-lo de acordo com aquilo que você quer, tá? Porque o Plasma ele não é distribuído em todas as distribuições da mesma forma, configuradinho da mesma forma, tá? Então pode ser que em uma você tenha ele, sei lá, com o taskbar ali, que é a barra de tarefas, onde você tem o lançador de aplicativos, o relógio. Pode ser que em algumas distos você tenha ele configurado de uma forma e outras distos configurada de outra. Então assim, são pequenos detalhes que para um usuário que não sabe como fazer essas coisas, podem fazer diferença, tá? Mas enfim, é o mesmo ambiente em todos os lugares. Então, se você entender como as coisas funcionam, como configurar isso, aquilo, outro, você chega na mesma customização, na mesma configuração, de forma bem fácil. Mas por que eu comentei isso? Porque esses clientes meus, eles basicamente não se importam com isso. O sistema foi instalado, configurado, e para eles está tudo funcionando, eles estão mantendo aquilo atualizado e boa. E essas pessoas estão todas hoje no Kubuntu 18.04. Tá? Eu cheguei a testar o KDE Neon para várias dessas pessoas, e como eu já comentei aqui em um episódio anterior falando sobre o KDE Neon, o meu grande problema foram as atualizações com esses usuários que não tem essa preocupação com o sistema operacional, tá? Primeiro pela quantidade de atualização e segundo assim, porque muitas dessas pessoas simplesmente não tinham paciência e assim, às vezes deixavam tanta atualização para fazer que punham para atualizar, aquilo nunca acabava, então elas achavam que tinha dado pau e desligavam o computador. Cara, eu vi de tudo, tá? A gente tirando a tomada, a gente fechando o notebook, e aí começam os problemas, que dependendo da atualização que você vai fazer no seu sistema, se você faz algo do tipo, você pode quebrar o sistema. Dá para restaurar? Dá. Com facilidade? Sim, mas quem não entende é complicado, porque provavelmente você vai ter que utilizar o terminal ali para fazer um processo para que aquilo que você interrompeu continue. Enfim, eu considero o Plasma, sim, uma das melhores alternativas para você que está vindo do Windows para o Linux. Você vai ter um sistema, uma interface com muita leveza. Tá? Hoje é uma das que menos consome recursos da sua máquina, porque é muito importante que você não fique dando recurso do seu hardware para a interface gráfica, e aí quando você precisar utilizar isso com aplicativos, você vai começar a disputar ali com aquilo que não deveria estar consumindo os seus recursos de forma agressiva. Como eu já falei, o Plasma atingiu um nível de maturidade absurdo e continua progredindo muito rápido. Então, assim,
muitas das imperfeições e de bugs do passado você não encontra mais no Plasma. Você vai ter hoje uma interface extremamente estável, tá? Extremamente estável mesmo. Dificilmente você vai ter problemas com o Plasma. A forma como você opera o desktop também talvez traga um certo conforto para usuários do Windows, principalmente alguns menus de contexto. Ele possui um sistema de um gerenciador de arquivos poderosíssimo, que a gente chama de Dolphin, seria similar ao Windows Explorer. O Dolphin acredito hoje que é o gerenciador de arquivos mais poderoso que a gente tem para Linux. Ele tem muitas funções, muitas opções. Então, assim, talvez você se sinta um pouco mais em casa com o Dolphin. O que mais? Eu considero o visual do Plasma bem agradável. Tanto é que eu não faço alterações, nem o wallpaper, o plano de fundo do meu desktop, eu não configuro mais. Porque eu gosto do que os caras estão entregando. Acho bem bacana esse azulzão que vocês estão vendo aqui na minha cara. É do papel de parede do Plasma. Eu estou rodando ele em cima do Keri Neon, então eu estou utilizando a última versão do Plasma. Não sei qual que é a distro que você vai utilizar. Sugiro que você comece pelo Kubuntu 18.04, porque o Kubuntu ele tem a base sólida do Ubuntu, que é a base 18.04, que vai, no caso do Kubuntu, vai ficar ali sendo atualizada, recebendo manutenção por 3 anos. E o Plasma, ele também está numa versão estável. Tá? O Plasma está travado na 5.12, ele está recebendo muitas atualizações, correções de bug, correções de segurança, aprimoramentos, mas ele vai ficar ali na 5.12 até o final do ciclo de vida desse carinha. Tá? E você pode ali em 2020 subir para a versão 20.04 sem precisar esperar o término do tempo de vida da distribuição. E o processo de upgrade é muito simples do Ubuntu. Tá? As pessoas raramente relatam um problema, então assim, isso também é um ponto positivo de você estar utilizando essa distro como base. E, novamente, você está utilizando 2 coisas estáveis que dificilmente vão te dar problema, porque o foco aqui, acredito que não é você ficar adorando o sistema operacional, em sim ter algo que te traga, que te deixe, pelo menos assim, 99,9% de disponibilidade para utilizar ali o desktop e fazer o que você precisa fazer sem ter que se preocupar com bobeirinhas aqui, bobeirinhas ali. Acho que é a máxima para a grande maioria das pessoas. A grande maioria hoje não se importa tanto com o que está rodando ali do plano de fundo, né, com o sistema operacional, com o desktop. Elas querem fazer as coisas. Elas querem navegar, elas querem abrir seus documentos, elas querem enviar e-mail, sei lá. Então, a sacada da coisa toda está aí. Tá? Eu acho que o Kubuntu vai acabar te entregando isso. E de repente, depois que você se familiarizar com a coisa, você pode explorar outras alternativas. Você poderia ir para o Keri Neon, aí você teria o Plasma nas últimas versões. Você poderia explorar o Manjaro, que é uma distribuição Arch. Aí você também teria o Plasma nas últimas versões, também com todos os aplicativos nas últimas versões. Aí você abre o leque para várias outras distribuições que você poderia explorar. Mas você precisa começar de algum lugar, e eu sugiro que você comece, tá, no Porto Seguro, em um lugar mais controlado, mais estável e que você vai encontrar tipo ajuda na internet inteira. Se não para o Kubuntu, porque dificilmente você vai ter problema com o Plasma, mas você pode encontrar dúvidas relacionadas ao Ubuntu e aplicá-las no seu Kubuntu, tá? Enfim, eu não sei se eu teria mais coisas para lhe dizer, a não ser coloca a distribuição que você escolheu no seu pendrive com Plasma e teste. Se aquilo supriu as suas expectativas, se funcionou com o seu hardware, manda bala. Instala que você não vai se arrepender. Tá? É claro que o Windows é uma coisa, Linux é outra, com Plasma Desktop
também é outra. A gente não tem o Windows e o Windows. Então as coisas serão diferentes. Tá? É a mesma coisa que eu sempre digo em relação aos pacotes Office. Você tem aqui Microsoft Office e aqui N outras soluções. Microsoft Office não é igual a N outras soluções. Então você sempre vai ter algumas diferenças e você vai precisar se adaptar a elas. Talvez essas diferenças sejam algo muito positivo para você, que você não tinha aqui e agora você passou a ter aqui, e podem mudar aí completamente a sua forma de interagir com o desktop, podem mudar a sua produtividade. Talvez essas diferenças não sejam tão boas assim e você sinta muita dificuldade. De uma forma ou de outra, existem diferenças, sempre existirão diferenças, senão a gente não teria um produto A e um produto B, a gente só teria um produto, tá? E aí você seria obrigado a utilizar só esse único produto, tá? Então você sempre vai precisar passar por essa pequena curva de aprendizado ou grande curva de aprendizado, depende do que você escolher, mas você vai precisar se adaptar um pouquinho ali. E eu te digo uma coisa, se você se adaptar ao Linux e ficar bastante tempo nele e depois tentar voltar para o Windows, você vai ver como vai mudar a sua cabeça. Você vai ver como que o sistema da Microsoft é muito mais complexo, mais complicado de operar do que o próprio Linux, que depois de um tempo ele se torna tão simples, tão fácil, tão intuitivo, que você não vai conseguir mais utilizar aquele monstrengo, tá bom? Bom, é isso que eu tinha para dizer hoje. Tapa no dedão, marotão, se inscreve, porque ajuda pra caramba aqui, vamos fazer esse canal bombar, e compartilha aí com quem você acha que esse conteúdo seria interessante, tá? É sempre bacana outras pessoas virem aqui pro canal, e se esse conteúdo realmente estiver ajudando, eu acho que vale a pena compartilhar com outras pessoas. E também não deixa de ir lá no Vartroy Music, tá? O Vartroy Music é o projeto musical do Vartroy. Se você curte rock and roll, vai lá. Se você estiver no YouTube, digita Vartroy Music, você vai achar o nosso canal. Aqui na descrição também tem. Se você estiver na web, digita music.vartroy.com, que você vai cair no nosso site, está tudo disponível lá, tem um monte de coisa saindo. Estamos soltando um clipe, eu não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois, se esse episódio vai sair antes ou depois desse clipe, mas tá saindo aí um clipe de uma música, é aquele clipe digno de piores clipes do mundo, então vai lá, vai dar uma força, vai dar uma curtida no que a gente está publicando lá, se inscreve lá também, porque é muito importante, ajuda aquele canal a crescer, beleza? Eu vou ficando por aqui então, um abraço, fui!